no espírito é diferente. Como que é diferente no espírito? Por quê? Porque olha só, no espírito, eu não determino o tempo do espírito. Eu não tenho como determinar o tempo para Deus. Eu não tenho como determinar e dizer assim, Deus, eu quero que isso na minha vida, esse processo, ele acabe daqui 12 anos. Você vai olhar e vai falar assim, capaz. 12 anos ficar sofrendo? 12 anos ficar numa prova? 12 anos ser provado? 12 anos para isso acontecer? Não. Sabe, a gente muitas vezes esquece. Esquece muito que existe o ser humano, mas que existe o espírito no espírito do ser humano. E que é diferente da mentalidade, da alma. Ela pode estar intrínseca, o espírito com a alma. Mas quando você conhece quem é você, como você é, o que acontece com você, e você sabe que você veio de Deus e você vai voltar para Deus, e isso é no teu espírito, é o teu espírito que volta, então você sabe que você é um peregrino nessa terra. E você sabe que as coisas agora do céu são diferentes numa ordem terra. Então você separa o homem espiritual e o homem, um exemplo, ser humano emocional. No espírito, observe, é Deus que determina o tempo. Deus determinou um tempo na vida de José sem falar para José. É assim, Deus determina um tempo na minha história sem falar para mim, Lígia, quanto tempo isso vai durar. Lígia, quanto tempo isso... Deus coloca a gente em ciclo, que Ele não vai falar para nós assim, você entrou num ciclo. Segura as pontas aí, fica aí calma no teu espírito, porque não. Observe que quando o Faraó teve os sonhos, os 2 sonhos, Faraó fica perturbado no espírito. A palavra vai dizer que Faraó, ele ficou perturbado no espírito. Ali no versículo, no capítulo 41, no versículo 8, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém havia de interpretá-los. Uau! É lógico, foi Deus que deu o sonho. E agora Faraó não tinha habilidade de interpretação, não tinha dom de interpretação, não tinha o que José tinha, o que talvez você tenha, o que você precisa ter, o que você precisa buscar, o discernimento para que aquilo então fosse revelado. Então não tinha nem possibilidade. Por quê? Porque o Satanás não vai revelar nada daquilo que é de Deus. Então pode chamar quem for. Se não for uma pessoa de Deus, não vai saber interpretar aquilo que é de Deus para a tua vida. Por isso que Deus quer que nós venhamos a buscar as revelações. E quando nós sonharmos, nós vamos entender uma linha de tempo. Pelo menos haverá uma interpretação dos acontecimentos que são vindouros. E isso é o que aconteceu com José. Olha a oportunidade agora. E a oportunidade foi dada primeiro para aqueles que eram os magos, que mexia com magia no Egito, e para os sábios, os conhecedores do tempo, dos cosmos, das origens. E ele contou o sonho. Então Faraó diz para o copeiro: lembro-me hoje das minhas ofensas. Olha ele conversando com alguém que está próximo a ele,
que é um serviçal, mas ao propósito, que daqui a pouco vai começar a acontecer do tempo em que José tinha 17 anos quando sonhou. Já tinha passado agora um tempo. E Faraó estava indignado, além do espírito perturbado, ele estava indignado contra os seus servos, com as pessoas, com os sábios, com os magos, com todos aqueles que estavam em volta dele. E ele diz: eu sonhei 2 sonhos e eu entendo que tem um significado, mas eu não consigo achar o significado. E ninguém pode me ajudar. Tem hora que ninguém pode te ajudar mesmo. Tem a pessoa certa para te ajudar. Porque é Deus enviando. Porque é Deus colocando. São os homens e as mulheres de Deus no teu caminho. São os profetas do Senhor. Somos nós, os sacerdotes do Senhor. Somos os que têm os talentos do Senhor. Os dons espirituais que não são teus, são de Deus. Como revelação, é um dom espiritual, uma chave de abertura muito usada para quem tem essa conexão ativa com o Espírito de Deus, no Espírito. Então, tem como você ter, ou então alguém ter e poder te ajudar. Olha como nós precisamos entender isso. As chaves de sucesso que existem na mão de pessoas, ou quem sabe na sua. E são as oportunidades. Então, agora, o copeiro lembra de José. E quando o copeiro lembra de José, e ele fala da interpretação, e ele mostra como José interpretou os sonhos dele, e como ele foi restituído ao cargo, aí diz que o outro tinha sido enforcado, e tudo que José tinha então revelado a partir dos sonhos lá no cárcere tinha acontecido. Simples assim. E então o faraó manda chamar José. Uau! A oportunidade, o tempo certo, o tempo oportuno, que o copeiro agora lembrou. Esse rapaz me fez bem. Deus usou, ele não foi egoísta. Ele não foi mesquinho com aquilo que ele tinha recebido. Se ele fosse ruim, ele poderia dizer assim: deixa lá aquela criatura apodrecer lá. Não, mas ele falou: o rapaz é bom. O rapaz interpretou a visão que eu tive, o sonho que eu tive, e comigo aconteceu. E com o outro morreu. E então o faraó dá valia e diz: chama ele, tira ele da masmorra. E aí José se barbeou, José mudou a roupa. Olha que coisa interessante. E a palavra diz que era com pressa. A oportunidade vem e você tem que estar esperto. Ei, opa, aconteceu algo, está acontecendo algo, fique esperto. Teu tempo está chegando. E o José, rapidinho, peraí um pouquinho. É para mim ir lá agora? Sim, você lembrou de mim? Sim, lembrei. É a tua oportunidade. Corre, rapaz. Peraí, eu vou tirar essa barba, eu vou me arrumar, vou me apresentar perante o rei. Uau, eu vou me apresentar perante esse que governa. Ele mudou a roupa dele. E quando ele se apresentou, já Faraó foi contando os sonhos e José, hábil, interpreta os sonhos de Faraó. E o que acontece? Ele dá conselho
para Faraó. Além dele interpretar os dois sonhos que davam na mesma coisa, e falava de ciclo, ciclo-tempo. Quanto tempo? 7 anos. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. As espigas fartas, gordas, boas, elas engolir as espigas mirradas. Dava o mesmo significado. 7 anos bons, 7 anos ruins. Aqui tá falando de número, né? É interessante, né? Porque numa linha de tempo, não tem como você fugir de numeração. Não tem como você fugir de tempo. Agora aqui, tá falando de ciclo. Então tem 7 anos para acontecer certas coisas. E aí tem gente que diz para mim assim que, nada a ver. A gente não tem que dar importância para o número, não tem que dar importância para a data, não tem que dar importância para sonhos, não tem que dar importância. Daí você fica assim. E aí a oportunidade vem, até mesmo pessoas que de ciclo em ciclo ficam lá rodando, como o povo do Egito, que era para ficar 40 dias, 40 noites, ficou 40 anos. Quer dizer, ó o tempo, eles rodando em volta de uma coisa só. Por quê? Porque a mentalidade não se transformou para uma espiritualidade conexa. A mentalidade não sofreu uma metanoia, não sofreu uma transformação, não se aprofundou no conhecimento para ver uma libertação, uma cura e uma libertação. A mente precisa ser liberta, precisa ser quebrado pilares de crença. Aí haverá a libertação da mentalidade e você poderá dar valor às coisas espirituais. Conhecer, ler nas entrelinhas de uma espiritualidade que não é essa que você está acostumado nas pequenas coisas, não, são nas profundas coisas, são nas grandes coisas, são nos grandes feitos, nos grandes acontecimentos. Porque a Bíblia vai falar dos grandes feitos, dos grandes acontecimentos. E ela vai colocar homens naturais como nós, mas que tinham uma espiritualidade assim como José. E que no humano ele trazia a espiritualidade dele de uma forma muito apurada. E agora, o conselho que José dá para Faraó, e ele diz: escolha, Faraó, um homem. Olha que interessante, ajuizado e sábio. Olha que interessante. Ele estava falando algo e com certeza Faraó devia estar olhando para ele e pensando. Interessante isso que ele está dizendo. José foi ousado. Além de interpretar com sabedoria espiritual os sonhos e dar o significado, ele foi ousado em dar conselho para o rei. Ele foi ousado, corajoso, destemido, foi um desbravador para o rei. Ele profetizou, até mesmo para ele, sem saber que era ele que ia ocupar o cargo. Mas ele diz, e com isso também a gente aprende que um homem de Deus, uma mulher de Deus, é destemido, é ousado, com sabedoria. E ele diz, ajuizado e sábio, que tenha juízo, razão, não emoção. E que tenha sabedoria, mas não é sabedoria humana, há alguém com uma sabedoria divina. O Espírito tem a sabedoria divina. A mente
natural, humana. Ela tem a sabedoria, o intelecto, as competências, sim. Mas quando é do espírito, é diferente, porque aquilo que nasce do espírito é do espírito. O que nasce da terra é da terra. Então, uma coisa não se compara a outra em questão à sabedoria. Então, é necessário ter alguém aqui, ajuizado e sábio, e que ponha sobre a terra administradores. E esses administradores sobre a terra vão tomar a quinta parte dos frutos da terra. Olha que interessante. Da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Olha que interessante. Ele está planejando. No conselho, ele está ensinando o faraó a planejar no tempo. A planejar o que aconteceria agora no tempo da fartura, da boa colheita. Ó, agora, a quinta parte, separa. Que sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, seja um administrador daquilo que existe nas tuas mãos, que é bom, porque pode chegar o tempo em que o próprio tempo possa trazer algumas coisas que você vai precisar de reserva, e se você não for um bom gerenciador, administrador, planejador com o dinheiro que existe na tua mão, depois você pode sofrer. É isso o pano de fundo. Aqui tem uma lição financeira para a nossa vida. No tempo da fartura, não esbanje. No tempo da bonança, não esbanje. Não gaste tudo. Não coma tudo. Seja ajuizado, seja sábio, administrador do que tem na sua mão. É isso que José está dando de conselho.